tu vai fazer o raio-x, te boto lá uma proteção em ti, às vezes, dependendo onde é que tu vai fazer, não boto nada. E já notou que a pessoa sai da sala, né? Ou a pessoa vai para trás de uma muretinha, alguma coisa, porque ele tem uma proteção para ela não receber o raio-x, né? Porque ele realmente é cumulativo. Então, imagina a pessoa ficar o dia inteiro ali fazendo raio-x, e aquilo vai juntando até que ela vai ter problema. E raio gama e coisa assim, outras coisas, já vai mais para a questão de eh, a questão até de as questões aí de como é que chama, que nem lá tem lá as usinas, né, nucleares, né, a questão de radiação nuclear já, né, coisas que realmente são perigosas, né. Então a gente já está falando de frequências bem mais altas aqui em cima. Mas como vocês podem notar nessa comparação aqui, né, nessa tabela, vamos chamar assim, uh, nessa que nós estamos vendo aqui, a micro-ondas fica bem abaixo do raio-x e abaixo da luz visível, né? Então, vamos dizer assim que ela seria até menos prejudicial que a própria luz visível. Mas, claro, também a gente não pode falar uma coisa tão assim, porque a potência da micro-ondas dentro de um forno ela é muito grande, ela é na faixa de 700 watts. Então, isso é uma potência muito grande, né? As ondas de rádio, ou a própria micro-onda, quando ela é usada para comunicação, né, nas questões de telefonia todo, é, é coisas não é 700 watts, é coisas abaixo de 1 watt às vezes, né? Ela tem um alcance grande, ela tem que ser direcionada, mas a potência que se trabalha em comunicação é uma potência baixa, né? Então, não, isso também pode afetar a pessoa, né? Uma potência muito alta de micro-ondas, tanto é que ela consegue até cozinhar os alimentos, né? Então, ela não é assim tão assim sem problema, né? Uh, com respeito a outras coisas em relação à segurança e coisa assim, a gente vai ver a questão de isolamento dela, como é que ela se comporta, a gente vai entender um pouco mais. Tem algumas pessoas que falam que, como ela mexe muito com o alimento, né, ao ponto de fazer aquecer, que isso pode ter algum comprometimento na qualidade do alimento, ou coisa parecida. A gente sabe que alguns alimentos também sujeitos a micro-ondas, assim, não fica tão bom assim cozido no forno de micro-ondas, mas isso aí a dona de casa já tem uma certa, vamos dizer assim, experiência nisso, né? Existem os livros de receita que mostram quais são os melhores alimentos, como fazer, de forma e como fazer. Agora, com respeito a outras questões, aí a gente não é especialista, né, gente? A gente é especialista na questão do funcionamento, né? Então a gente vai focar mais nessa parte aí do funcionamento, tá? Mas com respeito à segurança, assim, no sentido da micro-onda afetar a pessoa, né? A gente tá bem tranquilo com respeito a isso, tá? Aqui, ó, até falei um pouquinho errado. 2.450 MHz seriam 2 bilhões e 450 milhões de ciclos por segundo, tá? Então, é uma frequência animal mesmo, né? Vê que a frequência da rede elétrica das nossas casas aí é 60 Hz, né? São 60 ciclos por segundo. 60 ciclos por segundo. Aqui são 2 bilhões e 450 milhões de ciclos por segundo. Então, veja que é uma diferença muito grande aqui em termos de frequência, né? Bueno, como é que a micro-ondas se comporta em relação aos materiais em geral, assim, as coisas, né? Então, por exemplo, elas não conseguem atravessar os metais, tá? Então, a micro-ondas, ela é refletida pelos metais, né? Com um espelho, né? Ela bate ali e volta, né? Como diz aqui, como uma bola que bate numa parede e volta. Então, a micro-onda, ela não consegue penetrar nos metais, tá? Com respeito a papéis, vidros, louças e plásticos, elas não são afetadas por esses materiais, então elas conseguem atravessar. Mas aí a gente tem que ter uma coisa assim, será que qualquer louça, qualquer vidro, qualquer plástico eu posso colocar dentro do micro-ondas? Bom, aí tem que ter
um certo cuidado, né? É, aquele vidro, aquela louça, ela não vai afetar a micro-ondas, mas a micro-ondas pode afetar, né, esses materiais de alguma forma, né? Uma pelo aquecimento, né? E outra pela própria constituição daquela louça, daquele vidro, né? Principalmente louça. Então, uma forma assim de a gente testar se uma louça ela vai se comportar bem no micro-ondas, né? Porque o que que acontece? Eu não sei se vocês já repararam, às vezes tu vai esquentar um alimento no micro-ondas, com um prato, coisa parecida, tu põe o alimento ali e às vezes o prato esquenta mais que o alimento, né? Talvez já tenha observado isso, né? Então, uma forma da gente testar, às vezes, as louças que são mais adequadas, ou ela vai vir com alguma informação dizendo que ela é, funciona bem no micro-ondas, né? Que é muito raro vir com essa informação uma louça, né? Ou a gente faz um teste, põe um copo com um pouco d'água ali dentro do forno, um copo de vidro, né? Que a gente já está acostumado a usar ali para aquecer. Põe um copo d'água com um pouco com água dentro e põe aquela travessa, aquela coisa que tu quer testar. E aí liga ali por 30 segundos, né? E aí tu vai pegar naquele material, se ele estiver muito quente, pode ligar até 1 minuto sem problema, tá? Aí tu vai pegar naquele material, se ele estiver muito quente, é sinal que ele não é muito adequado para micro-ondas, pode até causar acidentes, né? Por exemplo, a pessoa vai tirar do forno, se queima. Então até isso é bem interessante a gente pegar, utilizar luvas, né? Coisas assim. Então por que que é importante a gente saber essas coisas, né? Uh, Porque, pessoal, às vezes o cliente pode vir com uma reclamação que não tem nada a ver, né? Que é o material que ele está usando ali, né? No forno. Então, tem certas louças, tem certos plásticos, né? O plástico ele vem com uma indicação se ele pode ser usado no micro-ondas ou não, né? Mas as louças e os vidros é difícil, né? Às vezes vem, principalmente vidros, às vezes vem, mas as louças às vezes não. Então, às vezes o cliente pode até reclamar para ti assim, olha, está esquentando mais o prato do que a comida, isso aí, esse micro-ondas está com problema. Não, não é esse problema. O problema é que aquela louça, aquele prato, não é recomendado, né? E aí vem a questão da segurança, como eu já falei, né? Se a louça esquentar demais, a pessoa vai pegar, né? Se queima, né? Então, tem que ter um certo cuidado e pode ser testado, né? A louça ou o vidro para ver se comporta bem dentro do forno micro-ondas. Os alimentos, gente, eles absorvem as micro-ondas, né? Então, as coisas biológicas, vamos chamar assim, né? Eles absorvem o micro-ondas, né? E aí, essa micro-onda, o que que ela faz com aquelas moléculas ali do alimento, né? Ela vai fazer com que essas moléculas gerem calor, né? Já vamos ver como é que acontece isso. Então, o calor, ele surge como a gente fala, né? Não é bem assim, né? Mas é uma forma de falar também, né? É que ele vem de dentro para fora, né? Ele vem de dentro para fora. Então, certas coisas que têm casca, por exemplo, a gente tem que cuidar quando faz no micro-ondas, né? Ovo, por exemplo, né? Então não dá para botar um ovo inteiro para cozinhar no micro-ondas, ele vai explodir, né? Tem que fazer uns furinhos, né? Então tudo tem um jeito de fazer, né? Aí vai da dona de casa, né? E vai do YouTube também, às vezes o pessoal ensinando como fazer alimentos no micro-ondas, né? Alimentos que tenha, por exemplo, salsicha, linguiça, essas coisas, salsichão, né, que tem uma pele em volta, né, uma proteção em volta, também pode explodir lá dentro, pode gerar calor lá dentro e acabar ah, rompendo, né, explodindo. Então tem que fazer uns furinhos com o garfo, né. Então, às vezes, pode vir também, né, uma reclamação assim, eu botei o alimento lá dentro e explodiu lá dentro, né? O que está acontecendo com o meu micro-ondas? O senhor tem que consertar isso aqui. E muitas vezes é a pessoa que não sabe usar, né? Hoje está mais raro isso, né, gente? Está mais raro porque as pessoas já têm micro-ondas há bastante tempo, né? Então, elas já vão pegando isso aí. Mas a gente que às vezes não só usa para esquentar uma água, um leite, uma coisa, uma comida já pronta, às vezes a gente não tem muita, né, muita experiência nesse uso, aí pode querer fazer algum conserto que não é conserto, né, que não é da questão ali de funcionamento do forno, né. Bueno,
Nos alimentos, em geral, né, assim, ó, o que que vai afetar, o que que quais as moléculas que estão presentes no alimento que a micro-ondas consegue afetar essas moléculas e produzir calor, né? A gente sabe que o calor é o movimento das moléculas, né? Então, a energia térmica, o que que ela provoca? Ela provoca a vibração, né, o movimento das moléculas, e isso é o que se chama de calor, gera calor isso, né, a geração de calor é isso, né, é o movimento das moléculas. Então, a micro-ondas consegue movimentar, consegue afetar o que a gente chama das moléculas bipolares, né. O que que é uma molécula bipolar? É uma molécula que tem na sua composição um elemento que seja positivo e outro negativo, né? Então, por exemplo, a água ela é composta de H2O, não é isso que é não é isso a fórmula da água, né? H2O. Então a gente sabe que o oxigênio é negativo, hidrogênio é positivo, né? E ali então nós temos uma molécula que é bipolar, ela tem um elemento que é positivo, um elemento que é negativo. Então é como se fosse um imãzinho, né? Com dois lados ali, né? Bom, o que que acontece com esse tipo de moléculas quando elas são submetidas a um campo eletromagnético, né? O que que acontece? Esse campo ele vai ter um lado positivo e um lado negativo, né? Então, a molécula, como é que ela vai se comportar nesse campo? O lado negativo da molécula vai ficar atraído para o lado positivo do campo e o lado positivo ao outro lado, o lado negativo desse campo, sabe? Que negativo com negativo né, não dá. Se empurram, né? Positivo com positivo, negativo com negativo não dá, vai se empurrar, elas vão se empurrar. Então aqui ele vai alinhar conforme está o campo, né? O lado do campo que é positivo, o negativo vai ficar ali da moléculazinha que é o oxigênio, vai ficar mais para aquele lado ali. E o lado negativo do campo, o hidrogênio que é positivo, vai ficar mais para aquele lado ali, né? Vou dar até uma esticadinha na molécula, assim, né? Ela vai se ajeitar desse jeito ali no campo eletromagnético, né? Bom, o que que acontece? Em normal, as moléculas estão de qualquer jeito, vamos chamar assim, né, desordenada dentro da água, por exemplo, estão desordenadas. Mas no momento que entra em contato com um campo, quanto mais um campo potente, né, um campo que nem esse, de 700 watts, né, um baita de um campo potentão mesmo. Então eu vou alinhar essas moléculas de acordo com o campo, elas vão ficar retinhas, assim, alinhadas, né, naquele sentido do campo ali que eu já expliquei para vocês, tá? Bueno, aí, ó, aí tá o exemplo. Aí tá as moléculas, né? Elas estavam todas de qualquer jeito e agora estão tudo alinhadinha no campo, né? Conforme o campo tá. Bueno, mas o que que a gente comentou com vocês, né? Esse campo, ele muda o lado, né? 2 bilhões e 450 milhões de vezes por segundo. Que loucura, né? E essa mudança do campo, que é a frequência da micro-onda, vai fazer a moléculazinha ir atrás, né? Vai ficar mexendo naquela velocidade também, acompanhando o positivo e negativo, para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá, né? Então isso resulta em movimento, em atrito, em calor, né? Por isso que a gente diz que o calor vem de dentro para fora, porque é as moléculazinhas lá vibrando que nem umas, né? A milhão lá as moléculazinhas vibrando naquela frequência ali, vai gerar muito calor, né? Atrito, né? Calor, o próprio movimento das moléculas gera, né? Essa forma de energia que a gente chama de energia térmica, né? Que é o calor, tá? Então é aí que surge o calor, imagina, né? Que movimento, né? Que movimento. Então, as moléculas que geralmente vão estar nos alimentos que mais são afetadas, né, pela micro-onda, que mais são, assim, por essa questão da bipolaridade, tudo é a água, o açúcar e a gordura, tá? Então, quanto mais o alimento tiver água, tiver açúcar e tiver gordura, mais vai afetar. Às vezes, quando tu vai esquentar um prato de comida, por exemplo, né, vai ter vários alimentos ali. Tem uns que vão esquentar mais do que os outros. Depende da quantidade dessas três coisas, né? Principalmente, né? Afeta outras moléculas, mas essas aqui são as mais afetadas, que mais vão se movimentar, né? Que é a água,
a gordura e o açúcar. Então, conforme a quantidade desses materiais que tem no alimento, né, mais esquenta mais rápido, mais devagar. Então, isso vai fazer uma diferença. E por isso que quando eu estou esquentando um prato com vários alimentos, né, a, o calor, vamos dizer assim, a temperatura deles não vai ser igual, né? Vai ser uma parte vai esquentar mais do que a outra. E o que, que é recomendado, né? Isso é uma questão que às vezes a pessoa não se lembra disso, não lê manual do forno. Então é recomendado deixar o prato depois que tu fez ali 1 minuto e meio, 2 minutos, dependendo do que tá esquentando, deixar descansar um pouquinho para depois tu consumir, né? Porque dá tempo do calor se equalizar, vamos chamar assim, né? Que o calor se equalize, que o alimento fique mais ou menos todo ele com a mesma temperatura, né? Então, senão tu vai estar comendo aqui, a batatinha está super quente, já o arroz já não está tanto, a carne está mais ou menos, tanto fica aquela coisa assim, né? Então, o ideal é aquecer o tempo que é necessário e deixar um pouquinho aquilo ali equalizar a temperatura do alimento, né? Aí, por que que eu estou falando isso também de novo, né? Às vezes tu pode, apesar que a maioria dos clientes, como eu já falei, né, já estão mais acostumados com micro-ondas, mas aí de repente a pessoa pode vir a reclamar alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente tem que dar uma orientação para o cliente, né? Como é, pelo menos não uma orientação que nós não somos assim também engenheiros de alimentos ou coisa parecida, mas a gente tem que ter um certo conhecimento para não ficar depois achando o defeito onde não tem, né? Tá? Aqui tem alguns modelos que estão mudando constantemente, então não vou falar muito sobre isso, né? A garantia me parece que continua a mesma, assim, de 1 ano também, né? E isso aqui é uma coisa que a gente sempre fala, né? Ninguém, ninguém lê, né, os manuais, né? Isso aqui é um manual que acompanha o aparelho, né? Então, então tem algumas coisas assim, ó, que ninguém, é raro que a pessoa vá tentar fazer, mas pode acontecer a pessoa botar um bife direto em cima do prato rotativo lá, do prato do micro-ondas, né? Botar algum alimento direto lá, nunca deve fazer isso, né? Verificar também como é que ficou a temperatura, né? Não fritar alimento em óleo, né? Eu quero fazer batata frita e boto lá uma travessinha com óleo e a batata dentro e põe dentro do micro-ondas. Não, nunca, né? Não se deve fazer isso. Já falei sobre alimentos com casca. Outras coisas assim, alimentos com pouca umidade, tipo pão e amendoim, não deve botar a tempo demais, porque pode incendiar lá dentro, né? Coisas metálicas, né? Já se sabe, né? Não deve se fazer, né? Esquecer um pedacinho de bombril lá dentro, para gente que estava cozinhando, vai acabar se incendiando também, né? Então, tem várias coisas assim, né? Recipientes, né? Dependendo como deve ser, paredes retas ou com gargalos estreitos, pode ser perigoso, né? E como eu falei para vocês, depois do aquecimento, deixa o recipiente no aparelho por um curto período de tempo antes de remover também, né? Deixa ali uns segundos antes de mexer com ele. Então, gente, são cuidados, né, que a gente deve ter. E também líquidos como água, café, né? Como diz aqui no manual, né? Chá, eles podem ser aquecidos além do ponto de ebulição, né? Quer dizer, ferve em 100 graus, mas ele, como é o micro-ondas, ele é muito rápido, ele pode até atingir uma temperatura maior. E aí, por quê? Porque não deu tempo ainda, né, de fazer o processo todo de evaporação, e isso aí pode dar algum tipo de problema da pessoa se queimar, né? Então, tem que ter cuidado, aquele líquido pode estar quente demais e tu não percebeu, né? Então, tem que ser tudo com muito cuidado, tá? Ah, as questões também de aqui volume, né? Depende do modelo, né? Vai ter ali, né? 700 watts, eu já falei da potência, potência nominal 1000 watts, né? Isso também indica que, né, tem que cuidar. O forno micro-ondas ele tem que ser conectado numa tomada da cozinha ou da casa
com fiação de acordo com a ABNT, né? 5410, que para qualquer tomada, a bitola mínima do fio tem que ser o fio 2,5, né? Isso é uma regra, uma lei, né? É quase uma constituição, né, do sistema elétrico, né? Então, uma tomada convencional numa residência não pode ter uma fiação abaixo de 2,5. Então, isso é lei, né? Então, é isso aí. Então, claro, tu vai ter no máximo um micro-ondas em casa, né? Agora, se o cara vai montar um restaurante com 20 micro-ondas, é outra coisa, né, gente? E não é. O nosso aparelho também não é para uso comercial ou industrial, né? Bueno, continuando aqui. A gente tem também as questões de garantia, número de série e modelo, né, que são importantes, vão estar atrás do aparelho, tem a etiquetinha lá, né? Ali tem os modelos, tensão, frequência, potência, né? Ó, 1.500 watts não é pouco, né? 1.500 watts é uma potência elétrica razoável, né? Para um aparelho ah, tipo um eletrodoméstico, né? 1.500 watts é uma potência bem, né? É superior a uma máquina de lavar, por exemplo, né? Então, não é para ligar em qualquer tomadinha, né, gente? No caso desse modelo aqui, ele tem até uma potência maior de micro-ondas, né? Uns 850 watts, né? Que é um modelo maior do que o de 20 litros, né? Então, isso pode mudar também, tá? Bueno, normalmente, assim, aqui é uma figura só de assim, para exemplificar, né, o que que a gente tem, né, de componentes aqui, né, de peças, né, de funcionamento, né. Nós temos a porta, né, a porta tem travas de segurança. Por quê? Porque eu não posso nunca na vida imaginar um forno de micro-ondas funcionando com a porta aberta, né, gente? Isso seria o fim do mundo, vamos dizer assim, né? Com essa potência de 700 watts, tu deixar a tua mão exposta lá dentro por 1 minuto, tu tá arriscando perder a mão, né, tia? Então, não é uma coisa que, que, que se imagine que aconteça. Então, existem várias travas de segurança que ele nunca vai conseguir funcionar com a porta aberta, tá? Tem um filme adesivado, geralmente aqui na porta, que protege, e a gente enxerga dentro da porta, desculpa, a gente enxerga dentro do forno através da porta, com a porta fechada. Isso não tem risco? Não, pessoal, por quê? Porque é uma tela metálica com pequenos furos que a micro-ondas não consegue atravessar, tá? Então é totalmente seguro. E tem nessa tela metálica uma película de plástico, né, um adesivo plástico, para proteção. Por que que tem que ter e não se pode tirar? Porque se eu não tivesse essa proteção, essa tela metálica ia começar a encher de sujeira, de gordura, né? E isso aumenta a gordura, né? Isso reage com a micro-ondas e aumenta a possibilidade de vazamento de micro-ondas pela porta, né? Então a porta tem que estar sempre limpinha, principalmente nessa parte aqui, que é o batente da porta, vamos chamar assim, onde a porta encosta, né? E aqui também, onde na parte do batente da própria porta, e aqui na estrutura, no gabinete aqui, né? Na carcaça aqui. Então, isso sempre deve estar limpo, gente, tá? Sempre limpinho, porque aqui às vezes acumula gordura e a gordura reage com a micro-ondas e pode puxar um pouquinho, aumentar o vazamento de micro-ondas aqui, né? Uh, Existe também uma tampa aqui, geralmente é uma placa de mica no túnel, onde a micro-ondas é direcionada para dentro do equipamento. E isso aqui tem que estar sempre limpinho também, não pode deixar acumular gordura na volta, porque a gordura vai reagir com a micro-ondas e vai começar a pretear essa plaquinha, até fazer, às vezes, algum tipo de corrosão ali, né? Porque a micro-ondas começa a reagir com essa gordura e aí começa a dar problema, tá? Então, o forno deve estar sempre bem higienizado com sabão neutro, né? Líquido, sabão líquido neutro, né? E não em grande quantidade, através com um paninho para tirar a gordura, o prato também sempre bem higienizado, o fundo do forno também, né? A gente sabe com o tempo aqui o pessoal que não se importa com a limpeza vai provocando também gordura, vai reagindo, vai provocando corrosão e acaba dando furo, né? Furando o gabinete, aí perde, né, o gabinete, né, a estrutura, né? Então, isso aí, aqui a gente tem ventilação, tem lâmpada,
né? O prato giratório, né? Para fazer a distribuição melhor da micro-ondas, né? Ali pegue em todo o alimento, né? E os dispositivos de segurança, o display, a película aqui onde a gente vai digitar o que a gente quer que o forno faça, né? Então é isso aqui basicamente o forno, né? Se pede que se na instalação se deixe a traseira, as laterais e também a parte superior com espaço, né? Está pedindo 20 centímetros conforme o lado, né? E 10 centímetros conforme o lado também, atrás também, para ter a circulação de ar, tá, gente? Não é comum interferir com TV e rádio, mas pode ter uma pequena interferência, então é bom não estar muito próximo de TV e rádio, né? Pode ter um tipo de interferência, tá? Mas as TVs mais modernas, os rádios mais modernos também, raramente isso aí vai acontecer, tá? Bueno, isso aqui é uma exemplificação da instalação. A instalação eu já peguei bastante problema de micro-ondas assim, com um mau contato na tomada, mau contato no plug, né? Mau contato na fiação interna da tomada. Então, veja bem, um aparelho com 1.500 watts, né? Isso aí, em 127 volts, está um pouquinho mais de, né, 10, por volta de 10 amperes ali, né? 9, 10 amperes, 11, às vezes, dependendo do forno, até mais, né? Forno mais potente, maior. Então, tem que cuidar, isso aqui tem que estar sempre em bom estado, tá? Não se pode usar aqueles adaptadores, né? No micro-ondas, também é um problema. Aqueles adaptadores, eles são muito ruins porque eles não têm uma capacidade para corrente assim um pouco mais alta. Aqueles adaptadores, no máximo, para um aparelho de 100 watts, né? Não um aparelho de 1.500 watts, né? Então, aqueles adaptadores não devem ser utilizados com os fornos micro-ondas, tá? Disjuntor sempre é importante nos circuitos elétricos, né? Geralmente o disjuntor vai ficar no quadro de comando, né? Dependendo da rede elétrica, não é necessário fazer uma rede específica somente para o forno, né? Mas com essa potência de 1.500 watts até seria o ideal, né? Porque geralmente num circuito elétrico a gente considera 1.200 watts por circuito, tá? Então, o circuito elétrico é para alimentar um liquidificador, uma geladeira, uma coisa assim, né? Então, num projeto elétrico, geralmente a gente considera 1.200 watts por circuito, né? Já o micro-ondas ele já tem mais, tem 1.500 watts. Então, o ideal mesmo é que tivesse um circuito elétrico só para ele com disjuntor próprio, tá? E isso seria o melhor de acordo com a norma brasileira, né? Bueno, continuando aqui. Aqui a gente entra para conhecer um pouquinho do sistema elétrico. Então, agora mesmo, a gente está falando, bom, desde o início, né, gente? A gente está falando de diagnóstico. Desde o início, a gente tá falando de diagnóstico. O que é diagnóstico? É eu ver o defeito, achar o defeito, né? Então, no micro-ondas, a gente tem um diagnóstico muito em cima da parte elétrica, né, gente? E se vocês, assim, tem placa eletrônica, né? Tem válvula, né? Magnetron, tem transformador, tem capacitor, tem diodo de alta tensão, a placa tem relézinhos, tem diodo, tem isso, tem aquilo. Cara, tem um transformador de alta tensão também, que pega o 220 ou 127 e transforma para 2.000 volts, né? A gente tem um circuito dobrador de tensão ali também, que é bem interessante, né? A gente tem Tia, a gente tem muita coisa legal ali. A gente tem que saber testar essas coisas também, né? Às vezes o pessoal se quebra um pouquinho para testar um magnetron. Será que o magnetron tá bom, não tá? Né? Então, o pessoal se quebra um pouquinho para testar. Às vezes o pessoal se quebra para testar um pouquinho aquele diodo ali. Aquele diodo às vezes é chatinho de testar também, né? O diodo de alta tensão que tem ali no forno micro-ondas, que faz parte do circuito dobrador de tensão. E a gente tem um capacitor ali poderoso que acumula 2.000 volts ali, e ele é um capacitor também que a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente vai mexer no forno para não levar um choque. Normalmente aquele capacitor ele tem um dispositivo de descarregamento próprio, que ele leva, mas ele leva mais ou menos de 30 segundos, 40 segundos para se autodescarregar. Mas a gente não pode confiar nessas coisas, pessoal. Imagina tu levar 2.000 volts aí de um capacitor desses, né? Não é muito legal, tá? Então, esse esqueminha elétrico aqui, a gente vai dar
uma conversada, vão entender ele, assim, vão ver que é bem muito simples, né? Tudo, claro, à medida que a gente entende, as coisas se tornam simples, né? Então, mas a gente tem que ver como é que ele trabalha para mim poder fazer um diagnóstico, né? Pá, não está aquecendo, o que está acontecendo? Será que é a placa? Será que é o transformador? Né? Será que é o magnetron? Será que é o capacitor? Será que é o diodo? O que está acontecendo? Como é que eu posso descobrir o que está acontecendo? Né? Então, essa parte, assim, agora que a gente vai entrar na parte elétrica, é uma parte muito importante, né, para a gente poder realmente fazer um diagnóstico legal do forno e achar os problemas que ele pode ter, achar, localizar os defeitos com mais rapidez, né, com mais confiança também, né, e sempre com mais segurança, né, gente? Esse é um aparelho que choquezinho aqui não é muito bom, né, gente? Então tem que ter bastante cuidado. E a gente que trabalha na área, né, a gente sabe, né? Quem de nós já não levou um choquezinho na vida, né? Num ar-condicionado, em algum outro tipo de equipamento, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né? O micro-ondas ele trabalha na parte de alta tensão com 4.000 volts, né, gente? 4.000 volts, meio perigosozinho, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado assim na hora de testar, principalmente quando a gente for testar com ele trabalhando, né? Testar com carga, tá? Que também às vezes é importante a gente aprender a testar dessa forma. A gente vai ver que eu posso testar ele com carga, né? E testar ele sem carga. Sem carga é mais seguro, né? Mas às vezes não me dá o diagnóstico totalmente correto, né? Às vezes eu preciso testar com carga, tá, gente? Então essa parte é muito importante agora do treinamento. A gente vai entrar depois do intervalo, né? A gente vai fazer o intervalozinho agora, né? O João vai assumir para a gente entrar lá no DOT, fazer a inscrição lá no DOT, fazer já pede uma avaliação, acho que ali, alguma coisinha assim, e para a gente poder receber o certificado de participação na palestra e também para a gente poder receber o material técnico da palestra, tá bom? Acho que o João já está né, já está aí pronto, né, João? E, Claro, claro. ó, chegou o Mas antes João. o Serginho, antes tem alguma coisa para falar, Serginho? Não, não, só tô te aguardando. Ah, Eu sabia que beleza. tu ia falar agora. Não, tudo contigo, João. Fechou, fechou. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Nós chegamos aqui à metade do nosso treinamento e eu vou estar reforçando aqui alguns recados que eu dei aqui no início. Bom, primeira coisa, né? Primeiro recado importante, não esqueçam de renomear o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom, tá bom? Porque se acontece algum problema, vocês precisam do certificado ou do material didático, a gente só envia verificando se vocês participaram do treinamento, tá bom? Então, se o nome de vocês estiver aqui na plataforma do Zoom, como, né, um exemplo, usuário do Zoom, computador, iPhone, Android, a gente não consegue identificar que você participou. Por isso que a gente pede para vocês se renomearem. Para renomear é muito simples, basta vocês clicarem na aba de participantes, vai gerar uma lista, vocês sempre vão ser os primeiros. Basta clicar em cima do nome de vocês, que vai aparecer a opção, né, para renomear, ou para quem está no computador e com o mouse em cima do nome vai ter umas três bolinhas do lado e aí vocês clicam e vai aparecer a opção para vocês se nomearem, tá bom? A gente pede de preferência que vocês coloquem, né, o nome completo, barra o nome da empresa, porque caso aconteça de vocês não receberem o certificado e vocês mandam um e-mail lá para mim, eu sempre, né, peço, por favor, me informe seu nome completo, que aí fica mais fácil da gente conseguir localizar vocês no relatório, tá bom? Segundo recado importante, eu vou estar disponibilizando no chat o link do Dodge, tá bom, pessoal? Como o Arnoldo falou e como eu também citei no começo do treinamento, esse link que dá acesso a vocês a receberem um certificado e material técnico, tá bom? Basta vocês clicarem nele, vocês vão inserir os dados de vocês, tá bom? E muito importante, quando vocês forem colocar o nome de vocês e o e-mail, tá bom? Porque o nome que vocês colocarem lá vai ser o nome que vai ser no certificado, e o e-mail vai ser o e-mail para onde vocês vão receber, tá bom? Então, por isso que a gente pede muita atenção quando vocês forem preencher os dados de vocês, tá? Não, a gente vai separar agora uns 5 minutinhos para vocês realizarem a inscrição e para vocês não, né, perderem nenhum material, né, nenhuma parte do treinamento. E não precisa enviar aqui no chat nenhum comprovante de inscrição, número, nem nada, tá bom, pessoal?
Fiquem tranquilos quanto a isso. E por último, mas não menos importante, não esqueçam de mandar perguntas aqui no chat referente ao treinamento, que a gente vai estar lendo no final, e baixem o aplicativo da Mi Ideia Play. Certo, Serginho? Certo. Eu estava olhando aqui a lista de nomes, tem dois que me chamaram a atenção. Tem uma pessoa que está com o nome de Dell, né? Provavelmente é do computador, e tem um que deve ser o apelido, que é o Kiko. Só que se ele passar o seu nome dizendo que é o certificado, a gente não tem como comprovar, né, a sua participação, tá? Então, isso que o João falou é bem importante, que vocês acertem seu nomezinho aí na plataforma Zoom. Sempre quando a gente entra pela primeira vez na plataforma, ela pede para acertar um nome. Se a gente não faz isso, ela assume algum nome. Às vezes é o nome do celular, do smartphone, às vezes do computador, ou ele fica como usuário Zoom, né? Então a gente não consegue identificar quem está participando, certo? Ali em Sérgio, fazer os testes, né? Bom, eu vou pegar aqui, ó, a gente pode dividir o circuito, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente pode dividir o circuito elétrico aqui do forno em alta e baixa tensão, tá? Baixa tensão vai ser o 127 ou 220, que é o que o forno trabalha. Quem é que vai trabalhar ali nessa tensão? A placa eletrônica vai receber essa tensão, né? Ventilador, né? O motor do prato giratório, que vai fazer o pratinho girar. Ventilador para que serve? Esfriar o magnetron, a válvula magnetron, né? Então, basicamente, isso aí, a lâmpada, né? A lâmpada, o ventilador, o motor do prato giratório, a própria placa eletrônica, né? Vai receber, claro que ela vai fazer ali, para a placa, ela vai fazer um rebaixamento dessa tensão. Mas é isso aí, né? É a parte do que a gente chama de baixa tensão do forno. E nós temos também a parte que a gente chama de alta, né? A parte que a gente chama de alta tensão do forno. Alta por quê? Porque vai trabalhar na faixa de 4.000 volts, né? Então isso fica depois do transformador, né? Aí o que eu tenho ali? Eu tenho o próprio transformador, que tem uma entrada de baixa, mas uma saída de alta, né? Eu tenho também o capacitor, o diodo, tudo isso aí trabalhando com alta tensão. Eu tenho a própria válvula magnetron também, que trabalha em alta tensão. Então, eu tenho todos esses componentes. Então, quando eu tenho um problema na alta tensão, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter a emissão das microondas, porque as microondas são emitidas na alta tensão. Ah, mas por que pode estar acontecendo isso? Talvez eu não tenha entrada, né, no transformador de 127 ou 220 para poder fazer funcionamento da alta. Então, vou ter que ver se é um problema na baixa ou na alta, tá? Então, basicamente seria isso, né? Mas vamos ao fundo, vamos conhecer parte por parte, né? Vamos fazer que nem o Jack, vamos por partes, né? Vamos dizer assim. Bueno, vamos falar da alta, então. A alta tensão, né? Na alta tensão, eu tenho um transformador, onde eu tenho um primário, e eu tenho também aqui que meio que faz parte do primário, aqui, vamos chamar assim, eu tenho uma parte que alimenta o filamento da minha válvula magnetron, tá? O filamento, tá? O filamento é um filamento mesmo, tá? Um fiozinho, um filamentozinho, onde eu vou ter o funcionamento dela, para que ela consiga funcionar, tá? Eu preciso ter esse filamento sempre aquecido, né? Para que ela consiga emitir as microondas, tá? Então, eu tenho uma partezinha aqui que alimenta o filamento, tá? Esse transformador eu tenho primário, que eu vou entrar aqui com 127 ou com 220, depende do microondas, né? E o secundário, que é onde vai transformar esse 127 ou 220 em 2.000 volts, tá? Bom, mas o meu magnetron, para ele funcionar, ele precisa receber 4.000 volts, né? Não é 2, né? Então, poxa vida, rapaz, e botaram o transformador errado aqui. Não, não é assim, né? Então, como é que funciona? Eu tenho, que eu já falei para vocês, aqui eu tenho um circuitinho dobrador de tensão, tá?
A gente sabe que a corrente alternada, por que que ela é alternada, né? A corrente que a gente liga lá na tomadinha, por que que ela é alternada? Porque, às vezes a gente pergunta ao pessoal, assim, quando está falando de elétrica, né? Curso de elétrica e tal, né? A gente sabe que a corrente elétrica ela é formada por elétrons, né? Por isso que ela se chama corrente elétrica. Corrente formada por elétrons. Os elétrons são aquelas pequenas partículazinhas do átomo que ficam girando em volta do núcleo, né? Aquelas pequenas partículazinhas ali. E aí, quando a gente pergunta assim, pessoal, tá, mas a corrente, né, os elétrons, elas vêm do fase em direção ao neutro ou do neutro em direção ao fase? Ah, eu acho que é do fase, eu acho que é do neutro. Sei que, gente, dos dois, porque a corrente é alternada. Então, ela muda de sentido, né? Uma hora está correndo, os elétrons estão correndo do fase para o neutro, outra hora eles estão vindo de volta do neutro para o fase, eles vão e voltam. Por quê? Porque a nossa corrente é alternada. Alternada. O que quer dizer alternado? Uma coisa que alterna, que muda o sentido. Então, uma hora está andando, os elétrons estão andando para um lado, depois ele volta. Quanto que é esse alternado? Qual é a frequência dessa alternação, dessa mudança de sentido? Qual a frequência? 60 vezes por segundo aqui na maior parte do Brasil, acredito. Aqui no Rio Grande do Sul tinha umas partes aqui que ainda eram 50 Hz, muito tempo atrás, né? A gente vai ficando uma idade um pouquinho mais avançada, a gente lembra de algumas coisas mais antiguinhas, né? Mas antigamente, não tão antigamente assim, tinha umas partezinhas aqui do Rio Grande do Sul que eram 50 Hz. Não sei se em algum lugarzinho do Brasil, por aí vocês que devem saber, se tem isso também. Mas agora, a princípio, é tudo 60 Hz. O que significa uma frequência de 60 Hz? Significa que a corrente muda de sentido 60 vezes por segundo, porque se chama Hertz, em homenagem ao seu Hertz, um físico que ajudou no desenvolvimento da física, inclusive da parte de eletricidade. Então, em homenagem para ele, deram a frequência é medida em Hertz, né? Assim como tudo que tem na eletricidade é homenagem a alguém, né? Aí vai o volts, o amperes, tudo isso aí é homenagem. Então, 60 Hz quer dizer que a corrente uma hora está andando para um lado, outra hora está para o outro, 60 vezes por segundo. Então, o que acontece aqui, né, nesse esquema, né, nesse circuito dobrador de tensão? Quando a corrente elétrica está indo nesse sentido, aqui, ó, acompanha ali a bolinha vermelha ali, tá? Quando a corrente elétrica está indo nesse sentido, o que ela vai fazer? Ó? Ela vai estar passando pelo capacitor e ela vai vir chegar aqui no diodo. Ou ela vai lá no magnetron. O que ela prefere? O diodo aqui, gente, é um curto-circuito aqui nesse momento, quando a corrente vem aqui, ó, quando ela vem por aqui. Ela pode vir no diodo ou ela pode ir lá no magnetron. Lá é trabalho, lá ela vai ter que fazer força, né? Aqui não, aqui é direto. Ó, o diodo, tá vendo a flechinha do diodo? Significa que ele está deixando passar a corrente, beleza, aqui, tranquilo, sem problema nenhum. Então, o que a corrente ela tem que ir lá, ou ela teria que ir lá e voltar por aqui, ou ela teria que vir aqui e já voltar direto para cá, que é o caminho mais curto. Então, quando a corrente está indo nesse sentido, ela vai passar só pelo capacitor, ó. O que ela faz? Ela carrega o capacitor. Então, qual é a tensão aqui? Quantos volts está tendo essa corrente que está passando aqui? 2.000 volts. Então, quando ela vem nesse sentido, ó, que ela fecha o circuito aqui, ela carregou o capacitor com 2.000 volts. O capacitor está carregado com 2.000 volts. Aí, no momento seguinte, a corrente vai vir no sentido oposto, né? Ela vai vir aqui por baixo, ó. Aí ela vai tentar passar aqui, tá fechado. Diodo, o que quer dizer diodo, gente? Diodo é um componente elétrico-eletrônico, que só permite a passagem da corrente em um sentido. Se a corrente vier no outro sentido, ele barra. Caiu a ponte, não passa nada.
Tá? Diodo significa isso. Diodo é um componente elétrico-eletrônico que só deixa a corrente passar num sentido. Que aqui, ó, é o sentido da flechinha. Tá? Só deixa passar nesse sentido. Então, quando a corrente veio por cima, pode passar, vai embora, tranquilo. Atalhou, fez um atalho tribom aqui, ó. Tribom, asfaltinho, beleza. Veio, voltou, não precisou ir lá no magnetrão, já foi embora, já voltou para a casinha, mas carregou o capacitor com 2.000 volts. Quando ela faz o inverso, quando ela vem por aqui e ela tentar aqui, meu, fechado. Onde é que tu tem que ir? Só tem lá, só tem lá. Aí tu é obrigado a ir lá. Aí tu vai fechar aqui, ó, completo. Aí é o 2.000 daqui, vai somar com os 2.000 que carregou aqui, o magnetron vai acabar recebendo 4.000 volts. E aí ele vai conseguir emitir as microondas, tá? Então, aí que tá. Então, veja bem, várias coisas podem acontecer aqui, né, gente? Vários problemas, né? Várias coisas podem acontecer aqui nesse circuito de alta tensão, né? Então, a gente tem que entender bem o funcionamento para a gente poder testar isso aqui, tá? Bueno, o que podemos falar aqui? Bom, primeira coisa, sabe? Gente, um transformador, ele pega a corrente que vem e transforma ela, ele não faz mais nada, tá? Ele pega a corrente e transforma. Se não vier corrente aqui, vai ter corrente do outro lado? Não, né? Não vai ter. Então, muitas vezes o nosso circuito aqui não está funcionando. Por quê? Porque o transformador não está recebendo corrente. Tudo depende do transformador. Se ele não receber corrente lá da placa eletrônica, lá do forno, né, que vai mandar corrente para ele, né, o que acontece? Na verdade, lá na placa tem um relézinho que vai alimentar o transformador aqui, a parte de alta. Uma corrente, vamos dizer, o fase ou o neutro vai estar direto aqui. A outra vai vir lá do relézinho, vai mandar para nós aqui, vai ligar aqui. Tá? Então, se não chegar ao 220 aqui ou 110 aqui, não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar. Beleza? Tranquilo. Tá, show, não vai funcionar. Então, tá. Então, se não tiver emitindo micro-ondas, tá, gente? Se não tiver funcionando, emitindo micro-ondas, a primeira coisa que eu tenho que testar, o que é? É se está chegando no primário do transformador ou 127 ou 220. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Tem que ligar o forno, colocar alguma coisa dentro. Nunca, nunca, nunca ligue um micro-ondas sem um copo com água dentro, uma tigelinha com água dentro, que seja apropriada para o micro-ondas, tá, pessoal? Não é de qualquer jeito que vai fazer isso aí. Tu tem que ter lá pedir para o cliente um copo que ela está acostumada a usar no micro-ondas, sabe que tu pode usar, encher d'água, colocar ali, aí ligar para fazer teste, tá, gente? Ah, não precisa nem estar usando o prato, deixa lá, se tu está sem o prato, deixa o copo d'água lá dentro, em um cantinho ali, não tem problema, tá? Só não vai te esquecer que tem prato lá dentro e começar a querer mexer no micro-ondas para lá e para cá, né? Daí tu vai fazer uma sujeira, tá? Mas não esquece, tá testando, tá ligando, bota a água dentro, tá? Um copo com água dentro, ou uma tigela com água dentro, tá? Bueno, tá chegando, tem que funcionar, tá? Tá chegando, tem que funcionar. Mas já que nós estamos falando em tá chegando, então vamos matar as coisas aqui no tá chegando. Já que estamos falando em tá chegando. Cara, e se não estiver chegando o 220 que tinha que chegar, né? Se estiver chegando só 200 volts, 190 volts, vai funcionar? Vai funcionar. Mas será que vai chegar 4.000 volts no magnetron? Não vai chegar, né? Porque se eu pegar aqui, por exemplo, 220, transformar, passar para o transformador e sair 2.000, se eu chegar a menos, vai sair menos, porque ele só faz o que entra, é o que ele vai multiplicar, né? Por exemplo, se ele está multiplicando por 10, se fosse assim, né? Multiplicando por 10, aí entra 220, multiplica por 10, sai 2.200, né? Se entrar 200, vai sair, né, 10% a menos, entendeu? Então, se ele multiplica e sai 2.000, se tiver com 10% de queda, vai dar 10% do outro lado também. Então, não vai dar 2.000 volts, vai dar 1.800, né?
E aí, quando eu dobrar esse 1.800, não vai dar 4.000, vai dar 3.600. Então, qual o resultado disso? Eu vou ter uma potência de micro-ondas menor. Vai demorar mais para aquecer, tá? Então, uma reclamação do cliente, pá, isso está demorando muito para aquecer, não sei o quê, não sei o quê. Pode ser o quê? Uma queda de tensão, tá? E isso pode diminuir a potência de micro-ondas, do envio da micro-ondas, tá? Uma queda de tensão. E uma tensão maior? Uma tensão maior, pô, aqui está entrando 240 volts aqui, né? Ah, isso é muito bom, né? Cara, é bom até certo ponto. A potência vai aumentar aqui, vai aquecer mais rápido, né? Mas a gente tem um fusível aqui na parte de alta tensão para o magnetron. A gente tem um fusível aqui. Se a tensão subir demais, o que sobe também, gente? A corrente, os amperes, tá? Então, se a tensão for muito alta, eu vou talvez ter um problema de queima do fusível de alta tensão aqui, tá? Então, isso é uma coisa que eu tenho que cuidar também. Às vezes o cara acha, ah, esses fusível aí não presta, tá queimando muito fusível não estou falando do fusível de entrada lá, né, que é 15 amperes, 10 amperes. Estou falando do fusível de alta, que é na faixa ali de 0,80 a 1 ampere, tá? É um fusívelzinho bem sensível, claro, porque ele é na alta tensão, né? Mas ele pode queimar também por tensão elevada no primário, na entrada, gente. Na entrada aqui, ó, veja, 220 está dando lá quase 250. Risco de queimar o fusível de alta, tá? Então, isso tem que ter uma atenção nisso aí também, né? O que está acontecendo, tá? Beleza? Bueno, tia. Então, vamos para os problemas. Por exemplo, pode dar um capacitor que não esteja carregando, pode dar problema. Um diodo que esteja em curto, deixando passar para os dois lados, pode dar problema. Pode dar, inclusive, uma queima de fusível lá do forno mesmo, né, do principal, né? Um magnetron pode estar com fuga de corrente para a carcaça, não está funcionando, pode provocar queima do fusível lá da entrada também. Então, tem vários probleminhas aqui que pode acontecer. Então, uma coisa é, está recebendo? Está recebendo? Ó, está recebendo e não está funcionando? Tem problema aqui dentro da alta tensão. Agora, não está recebendo? Então, não tem problema aqui dentro. O problema está antes, né? Ah, mas será que aqui dentro está bom? Ah, queria testar aqui dentro também? Quer testar aqui dentro? O que tu pode fazer? Pode pegar uma extensão com a tensão adequada e ligar diretamente no primário do transformador para ver se funciona. Só que é o seguinte, se fizer isso, não vai funcionar o ventilador para esfriar o magnetron. Então, tu pode fazer isso por pouco tempo, ali, 30 segundos, por aí, só para um teste rápido, tá, gente? Não pode deixar o magnetron funcionando sem o ventilador. Apesar de ele ter a proteção do termostatozinho dele, né? Que se ele esquentar demais, o termostato vai desarmar ele, né? Mas é um teste também que tu pode fazer. Ah, tu não tem entrada no primário, mas está desconfiado, será que essa alta aí está funcionando? Né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Posso ligar direto aqui? Pode também. Tá? É uma forma de teste. Tá? Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente testa se está chegando e quanto que está chegando. Tá? Bom, então eu tenho várias coisas para testar aqui, né? Nessa parte de alta tensão. Eu tenho o meu transformador, né? Então, como que eu testaria o meu transformador? Né? O meu transformador, gente, eu posso testar, devo testar, inclusive, com ele desligado, né? Se eu vou testar o transformador, vai ser sem energia. Então, vou ter que estar com o forno desligado da tomada e aqui desligar as entradas do primário aqui também, né? Vou testar o transformador, desligo as entradas do primário, tá? E posso desligar o secundário. O secundário é um só fio, gente. O secundário é um só fio. O secundário vai aparecer aqui, ó, esse fiozinho aqui, tá vendo, de cima? É o secundário, né? E essa parte de baixo não existe, ela é direto na carcaça. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui embaixo, que eu estou mostrando aqui embaixo, é carcaça do micro-ondas. É a parte de lata
da carcaça do micro-ondas. Essa ligação aqui do secundário, de uma parte do secundário transformador de alta, com uma parte do diodo e com uma parte do magnetron aqui, ó, é carcaça, tá? É carcaça. Aqui está sendo uma das, como é que eu digo assim, ó, é uma das, vamos dizer que seria o comum, né? O comum da alta aqui, que liga o transformador, o secundário transformador, o diodo e o magnetron. É na carcaça do equipamento, gente, na carcaça, tá? Então, para te testar o secundário do transformador, com o ohmímetro, tu vai ter que pegar do terminal, desligando o terminal, desliga o terminal, aqui que tem o fiozinho que está encaixado aqui, só aparece um fio ali na parte de secundário, na parte de alta tensão do transformador, só aparece um terminalzinho. Desliga ele, coloca o ohmímetro daqui até a carcaça, né? Porque a carcaça é o outro ponto, é o outro fio, vamos dizer assim. Aí nós vamos ter uma leitura de ohms aqui, tá? Que nós vamos ver o valor na sequência agora aqui, como é que faz, tá? Bueno, capacitor, eu vou testar com capacímetro, né? Que é o mais adequado, né? Tem alguns que testam com ohmímetro na escala de 10K. Geralmente, o eletrônico, né? O pessoal que trabalha com eletrônica para testar esse tipo de capacitor, testa com o multímetro analógico, o ponteirinho, né? Na escala de 10K. Mas aqui o ideal seria um capacímetro. Mas eu vou precisar do ohmímetro também para testar o capacitor, gente. Tá? Vou precisar do ohmímetro, porque eu tenho que desligar os fios do capacitor para testar a capacitância dele com o capacímetro, e eu preciso do ohmímetro para testar o quê? Testar se ele está em fuga com a carcaça. Capacitor também pode dar fuga na carcaça e te dar problema e não funcionar, tá, gente? Então, tem que também fazer esse teste no capacitor do micro-ondas, tá? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal não percebe, tá? Às vezes o pessoal já vai trocando peça assim, né? Ah, vou trocar o capacitor, o diodo, se não der certo eu troco o magnetron também, vai trocando por tentativas, né? Você sabe que esse método das tentativas é um método científico também, mas não é muito recomendado, porque ele é um método caro, né? Vai trocando tudo, quando vê, tu troca o micro-ondas, então, né? Se é o caso, né? Então, não é uma coisa muito legal, né? Então, teste seria do capacitor, testar com capacímetro, e não esquece, vai testar com capacímetro, vai ter que desligar os fios que estão ligados nele, né? Com certeza. Vai ter que descarregar ele primeiro, né? Ele já deveria estar descarregado depois de um tempo, mas é bom descarregar, sempre ter a certeza. E aí tu vai fazer a leitura com capacímetro. E com o ohmímetro, tu vai ver se ele não está dando fuga de corrente para a carcaça do capacitor, tá, gente? Aí está condenado também. O diodo, já vão rever esses testes, vão um a um. O diodo, tu vai testar se ele está dando passagem por um lado e se ele está não deixando passar para o outro. Ele tem que fazer as duas coisas. Ele tem que dar passagem para um lado e não pode dar passagem para o outro. Aí vamos ver como é que testa. E o magnetron, minha gente, a gente vai testar aqui nesses dois filamentos aqui, né? Que são os filamentos que a gente chama do dois terminais do filamento. Esses dois terminais que aparecem para nós testar aqui, tá vendo? Esses dois aqui que estão aqui em cima. Esses dois que nós vamos testar. Então, a gente vai desligar os fios que estão nele, vai desligar os dois fios, vai desligar, né? Esse fio tem posicionamento no magnetron, não deve ser invertido, vai dar problema. Geralmente está escrito F e FA, tá? Tem que cuidar onde é que está ligado direitinho, tá? Então, tu vai desligar os fios e vai testar a continuidade entre os terminais de filamento. Tem que ter continuidade, tranquilo? Continuidade, beleza. E dos terminais do filamento para a carcaça do magnetron, não pode ter continuidade. Se tiver continuidade, está condenado. Tá? Então, dos dois terminais do magnetron com os fios desligados, com os dois terminais do magnetron para a carcaça, não pode ter continuidade de jeito ou maneira, tá? Não pode mesmo, tá certo? Se tiver continuidade, condenado, tá? O diodo também só pode apresentar continuidade num sentido, no outro não. Se ele não apresentar nos dois, está condenado. Se ele apresentar nos dois, está condenado também, né? Capacitor, já falei, e o transformador, igual, mesma coisa. Tem que ter
continuidade e tem uma leitura que eu já vou mostrar, tanto no secundário, primário, como na parte do filamento do magnetron. Então, é os testes que a gente pode fazer aqui no circuito de alta tensão. Tá? Já expliquei isso para vocês. Aqui estão a localização dos componentes, né? Aqui fica o magnetron, né, pessoal? Sempre usar o magnetron original, né? Cuidado na hora de montar, ele tem uma telinha douradinha ali na antena dele na volta, tem que ficar aquela telinha bem certinha no lugar, bem colocadinha ali, ela isola para a micro-onda não vir para outras partes do forno, tá? Que ele tem que ser bem colocadinho. Aqui em cima a gente tem o termostato do magnetron, que se ele esquentar demais, esse termostatozinho vai desligar o forno. Aqui nós temos o ventiladorzinho que vai esfriar o magnetron. Aqui embaixo a gente tem o transformador, né, de alta, pega a baixa e transforma em alta. Aqui a gente tem a saída da alta aqui do transformador, que é um terminal só, o outro é a própria carcaça. Aqui a gente tem o capacitor, né, que a gente tem que testar direitinho também, tanto a capacitância como se ele está dando passagem para a carcaça. Aqui tem o diodozinho também, que é conectado na carcaça. Por que o diodo é conectado na carcaça? Por que o diodo é conectado na carcaça? Porque a carcaça faz parte do circuito elétrico. Não esquece. Transformador conectado na carcaça, diodo conectado na carcaça, magnetron conectado na carcaça também. Está todo mundo fazendo parte do circuito elétrico aí. Beleza? Aqui já estamos testando o magnetron aqui, né, gente? Deixa eu só aumentar aqui para mostrar melhor. Aí tem pessoal que está acompanhando no celular também, né? Aqui, ó, continuidade entre os dois terminais, que geralmente vai ser deve ser menor que 1 ohm, tá? Claro, às vezes depende muito do aparelho que está usando, se a pilha está boa, né? Isso aí, tá? Ó, é sempre, e não esquece, né? Aqui eu acho que não está mostrando, tá? Ainda não está mostrando aqui, né? Mas, aqui, ó. Ó, não esquece aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Ó, continuidade entre os terminais, show, beleza? Tranquilo. Continuidade do terminal para a carcaça, não pode, tá? Do terminal aqui para a carcaça, aqui para a lata, não, de jeito nenhum, tá? O estado aqui, ó, às vezes, o que acontece aqui? Às vezes, por cliente não ser caprichoso, não limpar o forno, tudo, pode acabar vindo gordura para aqui e começa a dar uma destruição aqui da antena do magnetron. Então, isso tem que estar bem direitinho. E aquela malhazinha dourada que eu falei para vocês ali, ó, não pode tirar isso aqui, deixar sem. Ih, é um pepino, cara. Tem que deixar essa malhazinha no lugar aqui, bem encostadinha, ela vai fazer ali a vedação com o duto que leva as micro-ondas para dentro do forno, tá, gente? Tem que ser certinho. E aqui a questão que eu falei para vocês também, ó, não tinha me esquecido, fazia tempo que eu não, mas de tanto consertar a micro-onda, né? Aqui, ó, FFA, tem que ter a ligação correta aqui dos fios, né? Nunca inverter isso aqui, tá? Beleza? Então, tá bom. Diodo, gente, diodo, tem uma continuação desse teste do diodo. A gente tem duas maneiras de testar o diodo, tá? Às vezes não dá muito certo dessa maneira aqui que eu tô vendo aqui, ó, mas faz parte, ó. Aqui, ó. Normalmente assim, ó, se tu pegar mas nem sempre, né? Esse aparelhinho aqui, ó, rapaz, ele tem um ohmímetro muito bom mesmo. Ele vai a mega ohm, sabe? É um megômetro quase aqui. Quase, né? Não é um megômetro, mas é quase, né? Então, ele testa muito bem, né? Valores de resistência altos. Mas, às vezes, ele não consegue testar o diodo, tá, gente? Então, tem um outro jeitinho de testar o diodo que eu vou mostrar para vocês ali. Então, o que ele mostrou aqui, ó? Desse jeito deu continuidade, né? Se ele inverter, não pode dar continuidade, entendeu? Ele só pode dar continuidade num sentido. Por exemplo, ele botou aqui, ó, o vermelhinho aqui num lado e o cabinho preto lá no outro. Se ele ali deu continuidade, viu? 3.4. Se ele inverter, não pode dar nada. Tem que dar infinito, não pode ter nada de leitura de ohms ali, tá? Aqui a gente tem o teste do capacitor, tá? Aqui usando um capacímetro. Tá vendo aqui, ó? Pô, esse cara aqui, ó, esse aparelhinho é bom, tia.
ele tem medidor de volts corrente alternada, volts corrente contínua, temperatura, hertz, rapaz, tudo. E até microfarads de capacitor, né? Capacitância, né? Tá aqui, é MFD, microfarads, ó. Ele tá dando 0,91, 0,916 ali. Esse aqui é um 0,90, tá vendo? Então ele tá dentro da situação, né? Tá tranquilo. Mas não esquece, o que eu falei para vocês? Tem que testar também do terminal do capacitor para a carcaça do capacitor, tia. Às vezes dá problema isso aí, tá? Às vezes dá problema aí, e dá problema mesmo, não vai funcionar, tá? Então, temos esses testes aqui. Aqui nós temos o teste do transformador, né? Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o primário, onde entra ali o 127 e 220. Deixa eu aproximar aqui também para todo mundo ver direitinho. Ó, aqui tem, depende, transformador, esse aqui está bem embaixo, pode ser mais aqui para cima, depende, pode ser do lado, né? Depende muito do modelo de transformador. Mas aqui é onde entra a tensão, 127 ou 220, tá? Aqui eu tenho que testar, né? Aqui, ó, secundário, seria esse aqui, ó. Tá vendo aquele pininho ali, aquele terminalzinho aparecendo sozinho aqui, coitado, solito, né? Esse carinha aí é a alta tensão, daqui que sai os 2.000 volts. Mas tá aí o outro terminal que sai, né? Carcaça, é na carcaça, velho. Então é para te testar aqui, tu tem que botar uma ponta aqui do teu ohmímetro, né? Um testador de continuidade, uma ponta aqui e outra ponta na carcaça. E aí tu vai ter leitura, tá? E tem o do filamento, parece 3, né? Mas é que, ó, esse é um só, tá vendo? Ele passa aqui e continua lá, tá? É um fiozinho só que tem 2 terminal, tá? Então aqui tu vai testar desse para esse ou desse para aquele, é a mesma coisa, né? Também tem que dar continuidade, tá? Bom, continuando aqui, ó, no primário está dando até mais ou menos 1 ohm, né? No máximo 1 ohm, é uma continuidade mesmo, né? De 0 a 1 ali, 0, né? Vai passar praticamente, né? No secundário, aqui ele teve que dar uma raspadinha aqui para testar, mas podia ser lá no pezinho dele também, tá, gente? Aqui no secundário, aqui ele deu uma raspadinha no verniz, né? Você sabe que o transformador, o cara passa um verniz ali. Aí, se tu testar o secundário no verniz, né? Não vai dar certo, não vai dar jogo, né? Então, aqui, se tu for testar aqui, né? Tem que dar uma raspadinha, ou testar lá no pé, onde vai o parafuso, lá também dá certo, lá, tá? Então, aqui, ó, aqui ficou melhor para foto, né? Aqui, se botasse lá no pé, lá, tá vendo onde está o parafusinho lá? Podia botar lá, tá? Daqui lá no parafusinho também é a mesma coisa. Então, aqui, ó, deu 125, então depende, esse aqui é um 127 volts, né? Então, ele dá, no caso aqui, ele deu 125 ohms, né? Não é volts aqui, gente, é ohms, é medida de resistência à passagem da corrente elétrica, que é medida em ohms, em homenagem ao seu ohm, né? Que de onde saiu a famosa lei de Ohm, né? Então é uma homenagem também. Ohms é o nome de uma pessoa, né? Um físico estudioso que contribuiu muito para a física e para principalmente a parte de elétrica, né? Então, homenagem a ele tem essa, tu mede a resistência, né? A resistência tu mede em ohms, né? Por isso se chama ohmímetro, tá bom? Olha só, mesmo assim, vamos lá, vamos continuando. Estamos testando ali, deu tudo certo. Aqui testando um diodo com o medidor analógico. Muita gente usa porque o medidor analógico, para algumas coisas, ele é melhor mesmo, tá? Então, tranquilo, mas ainda tem uma dificuldade, né? Tem alguns diodos, cara, que tu não consegue testar com ohmímetro, cara. Tem mesmo. Então, aí a gente vai testar com volts, né? Com voltímetro, né? Voltímetro, corrente contínua. Então, aqui o que a gente vai fazer? Volts DC, né, gente? Volts DC. Aqui, ó. Aqui está armado o teste, né? Está armado o teste aí. Deixa eu botar o ponteirinho aqui para nós ver, ó. Aqui está armado, como é que tu vai fazer o teste? Vai pegar, sabe essas bateriazinhas que a gente usa nos aparelhos
Nesses aparelhos de medição mesmo, né? A gente usa ali as bateriazinhas de 9 volts. Então, tu vai testar com o voltímetro DC, corrente contínua, né? Aí tu vai pegar uma bateriazinha, vai ligar aqui, ó. Tu tá com o pretinho aqui agora no positivo, aqui da bateriazinha, né? Aqui tu botou a outra ponta do diodo aqui no negativo e tu tá com a outra ponta do teu voltímetro aqui na ponta dele. Deixa eu mostrar mais uma forma melhor para vocês entenderem aqui, ó. Ó, eu tenho aqui a bateriazinha de 9 volts, né? Então eu ponho o diodo em direção, né, o positivo aqui da bateria, né, em direção ao positivo. E aqui eu estou usando o negativo, né, do medidor, tá? E aqui eu venho com o positivo do medidor no negativo da bateria, tá? Então, deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor até, tá vendo? Ó, eu estou lá. Aqui já estou numa medição de ohms, né? Tá para ver a medição que está passando aqui, né? Então, aqui eu tenho passagem, né? Eu tenho que conseguir uma passagem aqui, né? Com essa ligação aqui. Agora, se eu inverter, gente, se eu inverter aqui, ó, inverti o diodo, tá? E virei ele. Aí eu não tenho mais passagem, tá? Aí eu não consigo mais passar com nada, tá? Então, ó, nesse sentido, que é o sentido da corrente aqui, né? Passando aqui, ó, ele conseguiu passar. Nesse outro aqui, ele não passou, tá? Então, isso é mais ou menos feito assim de uma forma mais, né? De uma forma mais prática, assim, ó, para vocês entenderem melhor a pessoa fazendo aqui. Ele inverte, aí não passa mais. Ali está dando passagem, aí eu inverto o diodo, ele não deixa passar mais, tá? É como se a gente estivesse lendo a bateria, né? Então, eu consigo ler a bateria de um jeito e do outro jeito eu não consigo, tá? Então, é como se eu estivesse dando uma força maior na bateriazinha do meu ohmímetro, né? Porque ela já tem uma de 9 volts ali, estou entrando com mais uma para conseguir fazer a medição, tá? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, tá? Bueno, continuando então, porque o tempo passa rápido, né, gente? Pá, tá louco. Para testar as outras coisas, então, eu tenho a baixa tensão. E aqui eu tenho o teste, por exemplo, a resistência. O que eu tenho aqui uma resistência? Porque tem alguns micro-ondas que tem o grill, né? Que é feito com uma resistência. O que é grill? É fazer dourar o alimento. Que o pessoal reclama às vezes que conforme que tu está fazendo no forno, o alimento fica muito esbranquiçado. Eu estou cozinhando uma carne ali, micro-ondas, uma coisa assim, fica muito esbranquiçado. Então, tem um dourador também para dar um tempo com resistência para dar uma douradinha por fora, né? Do alimento, tá? Então, se a resistência não estiver funcionando, testá-la com ohmímetro, né? Medição de resistência normal, tem que ter continuidade e tem que ter uma leitura de ohms, tá? Então, eu vendo na tabelinha, vou ver que essa aqui, por exemplo, dá 178 ohms, ou 17,8, deixa eu ver. Vamos chegar mais perto nós aqui para nós ver, se não falar coisa errada aqui, né? Opa, é mesmo, 17,8. Isso vai depender também se ela é 220, 110 e de qual a potência dela. Eu vou ter uma variação nesse valor de resistência aqui, tá? Aqui eu estou medindo o ventilador, o motorzinho do ventilador, tem uma passagem também aqui, ele não pode estar interrompido, ele tem que ter uma passagem e uma leitura. Então, dependendo também essa leitura, se ele é 127 ou 220 volts, tá? Então, aqui nós estamos fazendo uma leitura de 137 ohms, então mostrando que realmente está tudo bem. E ele também não pode ter, que é mais difícil de acontecer aqui, mas não impossível, ele também não pode ter uma passagem de corrente para carcaça, tá? Também não pode nesse caso aqui. Bueno, aqui estamos testando uma lâmpada, né? Continuidade, né? Eu gosto muito, gente, de testar esses componentes assim, né? Com carga, tá? Isso aqui é tudo teste sem carga. Mas é interessante, por exemplo, quando tu ligar o aparelho lá para a grill, tu testar se está chegando os 127 ou 220 volts também na resistência, né? Para que ela aqueça, tá? Que às vezes a resistência não vai aquecer porque não está chegando. Claro, ela aqui está mostrando que ela está boa, né? Nós estamos fazendo a leitura ali, tem um valor de resistência, está dentro da escala, está boa. Mas pode ser que quando a corrente chegue aqui, aconteça alguma coisa que ela não consiga funcionar. Então, é bom sempre um teste com carga para
realmente definir se está bom ou não está, tá, gente? Sempre é o melhor. A mesma coisa no ventilador, põe a funcionar, ventilador não está funcionando, chega aqui, mede se está chegando 127 ou 220 nele. Se estiver chegando 127 ou 220 e ele não estiver funcionando, o problema está no ventilador, né? Então, esse teste aqui também é legal, é um teste sem carga, mas sempre é bom fazer o teste com carga para realmente ter certeza do que está acontecendo, tá? Aqui é um teste sem carga na lâmpada também, voltando a falar, sempre bom com carga também, fazer o teste com voltímetro. Aqui é um teste no motor de prato também, vendo se ele tem continuidade, vendo se ele não está interrompido, mas sempre, gente, falando de novo, é sempre bom fazer um teste com carga, né? Ligar ele e ver se chega ali ou 220 ou 110, que ele é. Tá? Aqui nós temos a saída, né? A tensão, né? A entrada, né? Também, né? Aqui é o 127 volts, né, entrando na placa aqui, no terminal aqui, na conexão, né, de ligação aqui com a placa. Tá? Aqui é a teste do relé que sai para o transformador para ligar alta. Então aqui também eu acionando para funcionar em alta, ele vai fechar esse contato um com o outro aqui. Tá? Então esse é um teste também para ver se ele está fechando. Um teste com carga, como seria um teste com carga, né? Teste com carga é tu colocar uma ponta do voltímetro, daí tu vai usar em volts, uma ponta do voltímetro corrente alternada no primeiro terminal, testando com o neutro, né? Tem que dar o 220 ou 110 com ele acionado, e na outra ponta também tem que dar o mesmo valor. Tá? Se o relé tiver problema, ele vai dar numa ponta, vai dar o 127 ou 220, e na outra ponta não vai dar, com ele ligado, né, com o motor funcionando. Tá? Aqui é um teste sem carga, tu está testando o ohmímetro sem carga. Mas o que acontece com os relés, muito comum de acontecer? Ele te dá, no teste sem carga, ele te dá continuidade. Mas lá dentro ele tem um zinabre já, lá uma falha já, um mau contato. E quando ele vem a carga, que o transformador, que tem uma carga forte ali, né, potente mesmo, que é a maior carga do micro-ondas, está no transformador ali na parte de alta. Quando vem a carga mesmo, morre o relé lá dentro, o contato, mesmo que ele esteja grudando, ele não consegue passar a corrente, tá? Então o teste com carga sempre é uma coisa muito interessante de se fazer, tá? É muito comum nesses relézinhos eles darem continuidade sem carga, né? Mas com carga não dá, tá? Então, é sempre bom fazer teste com carga. Saída para resistência do grill, mesma coisa, mesmo teste, continuidade, e pode ser também com carga, tá? Entra e tem que sair, tá? Mesma coisa. Uma ponta do voltímetro no neutro, a outra ponta aqui, e vai acompanhando a entrada e saída dele, tá? Fusível, né, gente? Às vezes é visível quando ele está queimado, às vezes tu tem que usar também o teste de continuidade, tá? Termostato, mesma coisa, o termostato, ele tem em temperaturas normais ambientes, ele sempre vai deixar passar a continuidade, né? Outro termostato, a mesma coisa, né? Temos 3 termostatos aí, sempre com continuidade em temperatura ambiente normal, né? Um ambiente com 80 graus vai ser difícil, né? Chaves microinterruptores das portas, né? As chaves que controlam as chaves da porta, nós temos 3 microinterruptores e eles têm uma função muito importante no forno, porque eles não vão deixar o forno funcionar com a porta aberta, mas também se eles tiverem problema, o forno não vai funcionar nem com a porta fechada, tá? Então, nos microinterruptores eu também tenho, às vezes, problema de mau contato interno. Esse aqui é um teste de continuidade sem carga, tá? Então, o micro está desenhado aqui, tá vendo? Ele está desenhado, vou aproximar aqui. Deixa eu aproximar para a gente entender melhor aqui. Ó. Deixa eu aproximar bem aqui, tá vendo? Bem de pertinho, né? Então, essa aqui é o interruptorzinho do micro, né? A chavezinha que aperta ali, né? Então, aqui, ó, é bem simples, tchê. Se essa chavezinha estiver para cima, ó, o micro vai estar conectado, o comum, que é esse de baixo, com o de cima. Mas cadê o de cima? Aqui foi retirado, foi retirado, foi retirado. Mas tem alguns fornos, principalmente quando tu vai fazer reposição, que tu vai trocar o micro, que ele vem com os 3 terminais. Aí, nesse caso desse micro, ele não vai ligar nada, nenhum terminal em cima.
Só no de baixo, tá? Então, na reposição, ele vem com 3 às vezes. Então, aqui, ó, sempre que que o botãozinho estiver para cima, ele está ligado com o de cima. Quando eu pressionar o botãozinho para baixo, ele vai estar ligado com o de baixo. Quer ver? Que é o caso desse outro canto aqui, ó. Ó. Só que, como isso é um desenho, né? Ele ainda está para cima, né? Mas se eu apertar, ele vai ligar com o de baixo. Aí tem que dar continuidade, ó, do comum com o de baixo. Aí dá continuidade, tá? Então é sempre assim, ó. Apertando, ele aperta e liga com o de baixo. Afrouxando, deixando ele solto, ele liga com o de cima, tá? É assim que a gente testa por continuidade. Mas não esquece, gente. Aqui pelo micro também circula corrente elétrica. A corrente elétrica do forno. Então eu posso ter um teste positivo, legal, bom, com ele sem carga, só continuidade, como eu posso ter um problema de mau contato interno quando vem a carga. Então é sempre, ou tipo assim, na dúvida troca. Ou então testa para ver se entra e se sai, né? Daquilo que eu já falei para vocês. Um terminal do voltímetro no negativo, vamos dizer, na outra fase, e o outro terminal aqui no conector, né, no interruptor. Primeiro coloca aqui, vê se tem o 220 aqui, depois aciona lá e vê se tem o 220 aqui, tá? Aí vai ter que ter, beleza? Então aqui é o teste com carga também que se faz, né, que é importante também, tá? Bueno. Aqui para vocês verem o funcionamento dos micros, né, das chavezinhas de porta. Então eu tenho uma chavezinha de porta no primário, aqui, ó, onde tem o fusível, vamos dizer que seja o fase passa no fusível do forno, que vai desligar todo o forno, e vai passar pelo primeiro micro, tá? Que é o primário, tá? O micro é aquele de apertar o botãozinho, né, liga, desliga e tal. Então, esse primeiro micro aqui vai passar a corrente e vai vir aqui no transformador, que seria o comum do transformador. De qual transformador? Da parte do primário, onde entra o 110 ou 220, né? Aliás, 127, desculpa, né? Ou 220. Então, um vai direto aqui e já vai no monitor, no micro, micro é switch, né? Micro, interruptor, né? Monitor, ele está monitorando a coisa, né? Tá. E esse monitor também está ligado junto lá no relé da placa, um relézinho que tem na placa lá, tá? Então, esse relézinho aqui da placa, ele que vai acionar o transformador na hora que tem que vir a micro-onda, tá vendo? Na hora que tem que vir a micro-onda, esse relézinho vai fechar e vai acionar o transformador para funcionar as micro-ondas aqui. Mas quando esse relézinho funcionar, ele também vai acionar, ó, o neutro, estou com o neutro aqui, né? No micro, que é chamado monitor, ele está monitorando a coisa. O que ele está monitorando? O seguinte, esse micro aqui, essa chavezinha, esse interruptorzinho, ele está sempre fechado quando a porta está aberta, velho. Quando a porta está aberta, ele está sempre fechado. Então, se alguém conseguir, cara, fazer esse interruptorzinho a fechar com a porta aberta, lá enfiar uma chave lá, alguma coisa lá, um curioso, qualquer coisa, enfiar aqui com a porta aberta, ligar esse aqui, e ligar o micro aqui para emitir micro-onda, vai fechar um curto. Aqui tem neutro e ali tem fase. Vai fechar um curto-circuito e vai queimar o fusível, tá? Então, por isso que esse interruptor é um interruptor que a gente chama de segurança. Ele está monitorando, ele está vendo se a porta está aberta ou está fechada. Se a porta estiver aberta, ele está fechado, ele está ligando o neutro com fase. Entendeu? Tá ligando só o que falta? O outro ali, quando o cara fechar a porta, ele vai ligar esse aqui, mas esse aqui vai abrir, vai desligar e não vai ter mais curto, tá? Então, ligou aqui e aqui tá a porta aberta e acionar o micro, entra em curto. Aí o fusível queima, tá? Fusível queima. Então, pode ser um problema do micro estragado, que ele, mesmo com a porta fechada, ele continua ligado? Pode. Então, numa queima de fusível é sempre bom ver o que está acontecendo, né, gente? Tem que dar uma olhada, ver o que está acontecendo. E eu tenho outro
Interruptor aqui, tá vendo? Interruptor switch. Só que esse não está conectado com a rede elétrica do forno aqui, que está entrando aqui, entrando ali. Esse conector, esse outro micro, nós falamos que tem quantos micros, gente? Quantos micros que tem no forno? Tem 3, né? Eu tenho o primário, eu tenho o monitor ali, o carinha que não deixa funcionar com a porta aberta, que vai criar um curto, e eu tenho o secundário. Só que o secundário é um micro que fala para a placa assim, ó, a porta está fechada ou a porta está aberta? Né? Então ele avisa a placa, a porta está fechada ou a porta está aberta? Ele avisa. Então, quando a porta estiver fechada, ele vai fechar e a placa sabe, a porta está fechada. Então, se a pessoa for lá ligar o micro, tudo, eu posso funcionar porque a porta está fechada. Né? Então, olha só a segurança que tem. Tem esse carinha aqui, eu te falei para vocês, né? Esse troço é seguro, é bem seguro para não funcionar com a porta aberta. Eu tenho esse carinha aqui que não deixa funcionar com a porta aberta, né? Que ele diz para a placa lá, a porta está aberta, está fechada. Se ele falar para a placa, a porta tá aberta, a placa não vai ligar. O cara pode mexer lá, acionar qualquer coisa que não vai funcionar. Não vai ligar de jeito nenhum, tá? Se a porta estiver aberta, esse cara aqui não vai deixar a placa, vai dizer para a placa, ó, não vai funcionar isso aí. Beleza? É uma segurança. Com a porta aberta, esse cara vai estar aberto também. Não vai ter como funcionar porque eu não vou ter fase. Né? Ah, mas assim, ó, se esse estragar, funcionar, e esse funcionar, esse aqui vai aguentar, porque ele vai fechar um curto e queimar o fusível. Mas se os 3, é muita coisa, meu. É, porque qualquer um desses que estragar, vai parar o forno. Vai parar o forno, entendeu? Vai parar o forno. Então, eu não quero dizer para vocês que é impossível, mas eu nunca ouvi falar de conseguir fazer um forno funcionar, né, com a porta aberta, né? Que aqui, inclusive, não deixa funcionar nem o transformador, né? Então, é muito difícil, tá, gente? Então, é uma segurança muito grande que a gente tem aqui, beleza? E aqui, ó, para encerrar a situação aqui, né, que nós estamos falando, né, que a gente já falou várias, o micro-ondas não tem tantas e tantas coisas assim, né, para a gente falar, mas é um assunto assim que tem que ser explicado, né, de uma forma bem tranquilo, né, passo a passo, para a gente não confundir, para a gente entender, né? Mas eu acho que a gente já conseguiu ver bastante bem, pelo menos assim, para vocês entenderem o funcionamento, né? E, cada peça tem como testar, né? Cada peça tem como testar, cada peça tem uma função, né? Então, é tranquilo. Mas aquela questão que eu falei de segurança, que é a questão de medir, né? Medir a vazamentos, né? Medir vazamentos de micro-ondas, que é uma coisa que o cliente pode ficar preocupado, né? E é um trabalho que a gente pode fornecer numa manutenção preventiva até, né? Seria uma coisa bem interessante, né? Então, para medir a micro-ondas, tem os testes de vazamento, de fuga de micro-ondas, tá, gente? Então, a ICEL tem a Minipa, se não me engano, também tem, né? São inclusive esse da ICEL, ele só marca assim, ó, por colorido, né? Verde está tudo bem, vermelho, né? Então ele tem esse aqui vamos dizer assim, programado, né? Ou calibrado de acordo com a lei, né? De acordo com do que é necessário. Tá aqui, ó. Deixa eu te dizer o que a lei manda aqui, né? Ó, o que está escrito aqui, gente? Ó, a porta e o conjunto da trava da porta em perfeito funcionamento não deverá ser registrada fuga de micro-ondas maior de 4 miliwatts por centímetro quadrado, tá? Isso a lei manda que não tenha fuga maior que essa, né? E a medição é a 5 centímetros da porta e de todos os componentes da porta. Claro que com a porta, né, pessoal? A porta fechada, né, gente? A porta fechada, colocamos lá uma vasilha com água, né? Inclusive aqui, ó, num teste assim mais, né, mais gabarito, né, mais bem feito, colocamos lá um recipiente de vidro com uma carga de mais ou menos 275 mililitros de água, mais ou menos 15, né, com temperatura de 20, mais ou menos 5,
não vai colocar uma água quente já lá, vai colocar uma água temperatura normal, né? Tira da torneira, né? E aí tu vai fazer a medição, vai fechar a porta, vai ligar o forno. Por que a gente bota uma quantidade de água maior? Porque tu vai demorar mais para testar todo o forno. Por que tu vai demorar mais? Porque tu deve usar esse medidor de vazamentos a uma distância de 5 centímetros mais ou menos e passar vagarosamente. Mais ou menos 2, olha só, um medidor de velocidade agora, né? Mas é no mais ou menos, tá, gente? É lentamente. Mais ou menos 2,5 centímetros por segundo, né? Vai ali, vai passando, vai passando, vai passando. Aonde é que tu vai passando? Na porta, em cima, nas laterais, embaixo, né? Toda a porta, no painel frontal ali da porta, com a porta fechada aqui, né? Vai passando. Aqui, ó, que nem ele está mostrando aqui, ó. Aqui ele tá mostrando aqui para nós, né? Tá vendo? Vai ali, ó, 5 centímetros da parte de baixo, 5 centímetros da parte de cima, né? Aqui da, da coisa aqui também, e também num sentido assim também longitudinal, tá, gente? No sentido assim de colocar em direção para a porta também. Importante isso, né? Que a micro-ondas ela vai vir ali da porta, né? Então, em direção à frente. Então, também usar na questão de na frente. E também pode testar o próprio painel da porta, se tu quiseres ali também, né? Tá? Então, deu um pouquinho de vazamento aqui de 2,5, 2,6. Normal, normal. Esse vazamento de 0,26, né? Que é o permitido é 0,4, vamos dizer aqui, que seria os 4 miliwatts, né? Então, esse vazamento, né? Dependendo aqui como ele está regulado aqui, tá? Eu não sei como é que eles regularam, tá? Tô falando assim, meio no chute aqui do 0,4, né? Mas de repente é 4 mesmo. Então, esse 4 a 5 centímetros é o máximo que a lei permite, tá? E o que acontece? Miliwatts, tá? Milésimos de 1 watt, né? É pouca coisa, tá? E à medida que tu vai te afastando da porta, se tu vier com o aparelhinho, o vazamento se torna infinitamente menor, tá? Infinitamente menor. Então, a próximo da porta pode dar até 4, mas se tiver com 4 próximo da porta, o que raramente vai estar, né? Talvez um forno muito antigo, muito usado, a porta já está toda ruim, muita gordura na volta ali e tal, mas se tiver com 4, que é permitido ainda próximo da porta, à medida que te afasta, é irrisório, é quase nada, tá? Então, 5 centímetros da porta, vai dar 4, se der 4, tu anda um passo ou 2 para trás, já praticamente nem consegue medir com o aparelhinho, tá? Fica uma coisa totalmente irrisória, tá? Então, é isso aí, gente. É uma questão, assim, às vezes, de eu fornecer, né, para o cliente um trabalho a mais, né, um serviço a mais de segurança, né, para o cliente ficar tranquilo que está tudo bem com o forninho dele, né, tá? Pode fazer isso na oficina, quando for entregar também. É muito comum o cliente trazer o forno na oficina, né, e a gente entregar para o cliente. Então, pode fazer até um teste na frente do cliente, na oficina e tal, né, até para deixar ele mais tranquilo, né, tá bom? Então, tá, gente. Eu queria agradecer, né, e voltar para o meu assessor master, seu João aí, e o seu Sérgio, para que daí já o Sérgio já não é assessor, né? Opa! Sérgio o É o Sérgio é o nosso. Como é que é que supervisor. chama? Não, eu ia falar. Quando tu entra numa firma, assim, recém tá começando a trabalhar, estagiário. Ah, Brincadeira, Serginho, Tá bom. brincadeira, brincadeira. Depois a gente conversa, Arnold. Não, tranquilo, né? Não te preocupa. Te preocupa? Não. Bom, beleza, professor? Recording Muito stopped. obrigado aí pela excelente execução aí dessa aula, né? Tenho certeza que o pessoal gostou muito
tanto da didática com tudo que foi passado aí. Então, só antes da gente passar para as perguntas, né? A gente sempre reforça alguns itens que são legais. E um deles é justamente o aplicativo, né? MDE Play. O João falou no início, falou no meio, né? Que a partir da próxima semana a entrada no sistema no treinamento online vai ser só através do aplicativo, mas não é só isso, né? Não é só isso. Então, hoje, a gente tem disponível lá dentro do Media Play já 31 treinamentos diferentes que englobam desde uma fritadeira sem óleo até um VRF, né? Lançamos no mês passado aí um treinamento do VRF Atom, né? Composto aí por 34 vídeos, né? Então, tem muito conteúdo. Além dos treinamentos, então, a gente tem toda a literatura técnica, como manuais, vistas por Didas, né? Fotos, imagens de peças e tudo mais. Então, a ideia é que vocês utilizem isso como ferramenta. Então, quanto mais vocês utilizarem, tanto mais a gente consegue desenvolver, né? Então, fica a dica aí, né? Quem não baixou ainda, faça-o em seguida aí. João, vamos às perguntas? Claro, claro, vamos lá. Só convidando o pessoal, porque a gente só teve uma pergunta até agora. Opa, só uma pergunta? Só uma Vamos ver que pergunta. pergunta é essa, hein? Por Mas favor, né? convidando vocês, pessoal, Às se vezes só tiverem. tem uma, mas é para quebrar o cara, né? Pá. Mas só convidando vocês, pessoal, caso se vocês ficaram com alguma dúvida, né, pode mandar aqui no chat, ou então, né, levantar a mão de vocês, que daqui a pouco a gente já vai estar também liberando os microfones, tá bom? Bom, vamos lá. A pergunta é a seguinte, do Everton de Castro. Como eu sei que o magnetron está carregado? Tchê, olha só, o magnetron, às vezes a gente tem uma certa dificuldadezinha de testar ele mesmo, tá? Não é, sim. Mas basicamente é aquilo que eu expliquei ali. Tu vai testar a continuidade do filamento, tem que ter continuidade. Tu vai testar cada terminal em relação à carcaça, não pode ter, tá? Não pode ter. Cara, se tiver continuidade de qualquer um dos terminais em relação à carcaça, já está condenado. A única coisa que tu vai ser difícil de testar, que pode acontecer já com um aparelho mais antigo, é que o magnetron já deu tudo que ele tinha que dar, entendeu? Ele é uma válvula, né? Ele está emitindo micro-ondas. Ele pode, com o tempo, ele vai, quanto mais o cliente usa, aquilo vai se desgastando, ele vai tendo uma perda, entendeu? Então ele pode chegar, tá morrendo já, coitadinho, já está se entregando, que já deu tudo que podia que dar. Então a única coisa que tu tem a fazer ali, se o resto está tudo bom, e as microondas não estão emitindo, estão muito fracas, porque acontece muito assim também, pessoal. No magnetron ou qualquer parte do sistema elétrico. Aqueles terminais que vem no forno, que estão conectados no magnetron, se eles não tiverem bem apertados ali, com um contato bom ali, aquilo vai. Sabe como é que fica, né? Um fio elétrico quando está com mau contato? Ele vai escurecendo, zinabriando tudo. E daí tu perde o quê? Tem uma queda de tensão. Em vez de entrar os 4.000 ali, vai perder. Vai entrar 3.500, se entrar. Então ele fica mais fraco. Ele vai emitir microondas com menos potência. Então tu vai ter que trocar aqueles terminais, de repente dar uma lixadinha nos terminais, e às vezes, conforme o caso, até trocar o magnetron. Mas daí não adianta trocar o magnetron e deixar os mesmos terminais ali com mau contato, já todos, né, já detonados ali. Tem que deixar tudo novinho para ter um bom contato. De resto, é isso aí. Ou então ele se entregou mesmo, entendeu? Já tá velhinho, coitado, né? Que nem algumas pessoas, né? Ou seja, a gente vai ficando velhinho, né? Então aquilo vai, né? Temos que voltar para academia de novo. É bravo. Ciclo natural das coisas. Fazer o quê, né? Ainda bem que estamos passando por todos os ciclos, né, Sérgio? É Ainda bem. verdade. E de forma mais ou menos legal, né? Ainda. Bom, vamos para a próxima aqui, então. Não isolou direito ali, estava assim a malhazinha, começou a fugir microfio e
tchum, emendar um no outro. Vai sair funcionando lá o transformador, né? A parte de alta lá, né? Ou se for o relé da resistência também, pum, vai sair o relé da resistência dependendo da situação funcionando, porque aqueles relés ali, eles têm essa função, eles só conectam o fase, o neutro já está lá, né? Que nem a gente viu no esquema elétrico, o neutro já está lá no transformador, né? Tá? Aí o fase passa no relé e vai, chega lá no transformador também, liga. Passa só por cima do relé, na parte do contato em cima, né? Não passa por dentro da placa, ele passa só por cima do relé e vai direto lá e liga o transformador, tá? Então é assim que acontece. Então se eu pegar os dois fiozinhos do relé e juntar um no outro, eu ligo o transformador. Agora, eu quero saber se o relé está funcionando, né? Então eu tiro os dois fiozinhos, aí já não tenho mais corrente ali. Aciono o forno e aí o relé vai fazer isso aqui lá dentro, né? Vai juntar um terminal no outro, né? Vai ficar junto. Aí com o medidor de continuidade eu meço. Ah, juntou os dois, juntou. Beleza, tranquilo. Estou vendo que o relé está funcionando. Mas o que eu falei, lembra? Que às vezes o teste assim, só assim, sem carga, pode dar bom, mas na hora que a corrente quer passar, não consegue. Por causa que lá dentro do relé o terminalzinho está todo ruim. Então, o que, que pode fazer também? Deixa ligado no lugar, tá? Deixa ligado no lugar. O que está passando ali? O fase, né? O fase que passa ali. Aí pega uma ponta do volt, aí volts. Pega uma ponta do voltímetro, põe lá no neutro. Aí a outra ponta, aí tu liga, tá com o negócio funcionando lá, né? Para o que o relé tem que estar armado para funcionar. Aí tu pega a outra ponta do voltímetro no primeiro terminal do relé, com tudo ligado, com tudo ligado. Primeiro terminal do relé, pum, deu 220, tá? Entrou. Aí no outro terminal do relé, tem que dar 220 também. Não deu. Putz, então não está ligando. Entendeu? Num lado tem 220, que é a entrada do relé, e do outro não tem nada, é porque não está, né, não tá acionando. E pode ser que tu tirando os dois fiozinhos e medindo com o ohmímetro dê continuidade. Por quê? Porque sem carga ele pode dar continuidade, mas com carga, puxando mesmo a corrente, aí o contato lá dentro está meio ruim, aí a corrente não consegue passar, tá? E assim tu pegando uma ponta, botando no neutro, a outra ponta tu põe ali já, aí o relé funcionando. Põe numa ponta, na entrada, deu 220. Beleza, na entrada tem 220, né? Aí põe na saída, tem que ter. Se ele está ligado, tem que funcionar para lá, na saída tem que ter 220. Se não tem, o relé está com problema. Ok. A pergunta aqui do Marcos Silas. Qual o papel da placa de micra? Bom, a placa de mica é Marcos, né? Ô Isso. Marcos, ali é a saída das micro-ondas, tá? Para dentro do forno. E o cara cozinha um monte de coisa dentro do forno, né? Cozinha isso, cozinha aquilo, gordura e sei o quê. Tem gente que faz tudo no micro-ondas, né? Cozinha arroz, feijão, tudo ali no micro-ondas, né? Não só esquenta, às vezes cozinha também batata. Então a gordura vai se acumulando lá dentro, né? E se não tiver aquela proteção, essa gordura vai indo lá para o magnetron, tchê. E aí lá no magnetron, naquela antena dele, na ponteirinha dele ali, ficar com gordura ali, começa a faiscar aquilo ali que nem um condenado. E aí queima tudo e estraga o magnetron, entendeu? Então, para não acontecer isso, tem aquela tampinha ali na saída das micro-ondas ali, daquele túnelzinho que vem lá do magnetron e entra para dentro do forno. Show. A próxima aqui do Cássio e do Leandro, né? As duas meio que se complementam. Se o micro-ondas se a pintura interna do micro-ondas descascar, solta a faísca, tem como reparar, né? Essa é do Cássio. E o Tinta. Leandro, né? Em caso de faíscas internas por motivo de corrosão, né? Ferrugem, tem alguma tinta específica para um reparo ou só é recomendada a troca do gabinete? Bom, aqui a gente está na fábrica, né? A fábrica, ela sempre vai dizer para ti, troca do gabinete, tá? Que é o melhor, né? Aí tu vai saber, né? Pá, sabe como é que é podridão às vezes ali, né? Chega a fazer buraco às vezes, né? E aí tem muita gente que faz uma manutenção, né? Lixa, passa um antiferrugem, pinta com uma tinta lá e vai procurar onde é que tem uma tinta boa, especial, não sei o quê. A gente sempre, como fábrica, a gente tem que zelar pela coisa ser 100%, né? Então, troca de gabinete, sempre vai ser isso, tá? Ok. Bom, essas foram as últimas do chat. Vamos estar levando Vamos aqui para as agora mãozinhas. para as mãozinhas. Jailton, pode ativar seu microfone, Jailton.
Olha, Jair. Ô, Jair.